IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha a programação do Floripa em Foco, na TV Floripa, canal comunitário de Florianópolis. Nas quartas-feiras, eu, Eliane de Pinho, estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje temos a presença novamente do professor Carlos Scopel e ele vai falar com a gente sobre o tema ética e cosmoética. Você que nos assiste, como é que está a sua ética, o seu conceito prático de ética no cotidiano, com você mesmo e com as pessoas com as quais você se relaciona? E a respeito da cosmoética, o que vem a ser esse conceito desenvolvido pela Conscienciologia? Vamos conversar mais sobre esse assunto com o professor Carlos, lembrando que ele é formado em Ciências da Computação, é empresário e professor nessa área aqui em Florianópolis, e também é voluntário, professor do IIPC e pesquisador da Conscienciologia. Carlos, seja muito bem-vindo novamente aqui à TV Floripa. Obrigado, Eliane, por me receber. É sempre muito bom estar falando aqui sobre Conscienciologia. Ok. Lembrando, que hoje o Carlos trouxe seus filhos, a Isa e o Vitor, para assistir aqui a nossa entrevista. Eles estão de férias e vieram prestigiar o seu pai falando sobre esse tema conosco. Carlos, a respeito da ética e da cosmoética, o que vem a ser esses conceitos? Certo. Bom, o conceito de ética, então, ele vem a ser um bom funcionamento da sociedade, o bom funcionamento de relações interpessoais, o bom funcionamento de um convívio entre determinadas pessoas, de um grupo, ou inclusive a própria pessoa vivendo com ética consigo mesma. Mas assim, daí a sociedade como vive hoje, vive sob leis humanas. E a cosmoética, ela vem então para extrapolar essas leis humanas, porque a realidade que a gente vive hoje é bem outra. Quer dizer, a gente vive hoje não. É uma realidade que não é muito conhecida pelas pessoas, que são a multidimensionalidade, as companhias extrafísicas. Então, assim, a cosmoética, ela vem atender a essa realidade. Por exemplo, imagine que existem as companhias extrafísicas, que a gente já vem falando bastante tempo já aqui nesse programa, e que elas também têm uma lei, As comunidades extrafísicas também têm uma lei, e que não são muito desconhecidas essas leis. Por que isso? Porque no extrafísico, tudo é baseado em afinidade pensênica, pensamento, sentimento e energia. Então, assim, a ética, ela atende a sociedade intrafísica, humana, como ela está hoje, mas a realidade é bem outra. A gente precisa, então, aprender mais sobre essa cosmoética que a gente vai estudar agora na entrevista, Ok. E a cosmoética, ela é um dos pilares do paradigma consciencial, que é a maneira como o mundo, a conscienciologia vê o mundo, as pessoas, como que tudo funciona. Então, por que a cosmoética é tão importante dentro desse paradigma? Poderias contextualizar esse aspecto? Certo. A cosmoética, então, como eu vinha falando, ela tem que atender à multidimensionalidade, ao universalismo, às outras leis do paradigma consciencial. A cosmoética, então, ela é um conceito dentro da conscienciologia que traz, então, um vislumbre, traz uma ética além da moral humana, além da moral de credo, de cor, de raça, ou de qualquer outro tipo de, como é que eu posso dizer assim, sectarismo, que a gente vive hoje sob as leis humanas. Então a cosmoética, ela atende ao fluxo cósmico. Como é que as pessoas vão pensenizar, como é que elas vão absorver, exteriorizar energias, como é que elas vão mobilizar energias, como é que elas vão se entender, como é que elas vão se relacionar com as pessoas, com as comunidades extrafísicas e com o próprio fluxo do universo. Seriam leis, então, de funcionamento das pessoas, das consciências, além dos condicionamentos que a gente tem aqui nesse plano? Exatamente. Além dos condicionamentos, além das religiões, muito além das religiões, muito além da própria lei humana, a própria lei do Senado Federal, o Congresso, a própria lei de uma presidência da República.
Por que isso? Porque a gente é envolto, a gente se relaciona, a gente se intercomunica com esse tipo de energia. E isso daí é algo muito importante que está sendo estudado agora pela Conscienciologia, que a grande maioria das pessoas não entende, porque não quer entender, porque tem autocorrupção, não pretende entender como é que funciona a ética além do que ela mesma entende como certo ou errado. Entende isso? Então, assim, ó, imagina o seguinte, vamos trazer um exemplo, né? Você, por exemplo, é casado com uma pessoa e por ética não é bom você trair aquela pessoa, né? Isso é ético já. Mas existe aquela parte da população que acha isso tranquilo, correto e trai as pessoas e a outra não vai saber mesmo, então fica tudo por isso mesmo. Acontece que esse pensene, esse pensamento, esse sentimento que é exteriorizado através das energias, faz rapport com consciências que já têm a traição como um código de ética dela. Então faz um link com consciências que também acham aquilo correto. Isso. Então como é que a pessoa que faz essa traição vai conseguir, por exemplo, trazer um pouco de ética para a vida dela, um pouco de cosmoética para a vida dela? Se ela acha correto uma traição, aí pensa bem, essa traição então exterioriza uma energia que não é benéfica para ela mesma e para as consciências que estão à sua volta. Essa energia, embora a outra pessoa que está sendo traída, né, que eu trouxe como exemplo, não veja, talvez não perceba, talvez não saiba decodificar essa energia, de alguma maneira vai ser instaurado um padrão energético maléfico para essa pessoa também. Então, assim, aquela pessoa que acha tudo correto, que está fazendo errado, mas a outra pessoa não vai saber, é bom começar a prestar atenção nisso. Uhum. Então, assim, tem até um dito popular, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, alguma coisa assim. Então, tem a ver com a pessoa ter coerência nos seus atos e também nos seus pensamentos, não só aquilo que se vê na sociedade, mas energeticamente não se esconde nada. Exatamente, assim, ó, veja que quando você está pensando, você está também sentindo e exteriorizando energias. Então esse pensamento que parece que não é muito correto, mas mesmo assim é feito, interfere sim nas consciências que estão à nossa volta, no nosso grupo, que às vezes é nosso querido grupo de convívio, nosso grupo familiar, nosso grupo de trabalho, né? Sempre tem aquela pessoa que está trabalhando e faz alguma coisa errada por baixo dos panos, os outros não vão saber, né? E fica por isso mesmo. Quando, na verdade, aquele pensene que está ali envolvido, ele está, sim, interferindo nas outras pessoas, com certeza, né? Só que daí as pessoas, como eu estou falando, as pessoas não sentem ou não querem sentir, né? Mas, assim, a percepção muito além do que a pessoa está sentindo na pele, ela está interiorizando, então, uma energia que talvez traga, com o passar do tempo, algum mal para essa pessoa também. Alguma doença, entende? Então, assim, é bom prestar atenção nisso, né? Como a gente está estudando na Conscienciologia de maneira aberta, desmistificada hoje em dia, sem religião, né? Como essas coisas podem interferir na nossa sociedade. Uhum. Então, já dentro desse assunto que você trouxe, uma questão que eu havia pensado, né, que é muito fácil a gente verificar nos noticiários o quanto tem de antiética na atitude de vários políticos, empresários, ou em várias áreas, né, nas várias áreas, não dá para excluir uma área ou outra, que existem atitudes ainda anticosmoéticas, é fácil de ver numa esfera maior. Agora, no nosso cotidiano, nas nossas atividades diárias, como é que as pessoas que estão nos assistindo, como é que a gente pode identificar se está sendo ético ou antiético, cosmoético ou anticosmoético, no dia a dia? Bom, assim, não é fácil, né? Não é trivial a gente começar a perceber isso de uma hora para outra. Então a gente tem que ficar estudando quais são os nossos pensamentos, sentimentos e energias no decorrer, ao longo do dia, ao longo das nossos relacionamentos, nosso trabalho, com os nossos filhos, com a nossa mulher em casa, né? Marido ou mulher. Tem que ficar percebendo se aquilo ali nos traz algum benefício mais plausível, mais duradouro, mais sincero, ou se aquilo ali já, às vezes, só por você já sentir que aquilo ali já não é correto, né? E mesmo assim você deseja fazer, por exemplo, tem que prestar atenção nisso. Então, assim, ó, a melhor maneira de fazer é você começar a prestar atenção nas suas próprias, na sua própria conduta, trazer de uma maneira assim mais reflexiva como é que está sendo essa conduta,
para que logo em seguida você comece então a tentar estudar o resultado dessas condutas. E dá para observar também a intencionalidade que a pessoa tem em cada situação, qual é a real intenção? Isso, é bem lembrado. A intencionalidade a gente sabe que é um dos pilares, né? É um dos poderes da consciência, inclusive. A intencionalidade, a vontade e a auto-organização. Então, se a pessoa tem vontade de modificar a sua estrutura pensênica para melhor, tem uma intencionalidade boa, ela toma um pouquinho de auto-organização, começa a fazer uma planilha de como é que estão seus pensamentos, sentimentos e energias e vai com muita persistência em busca de uma melhora na sua conduta e nos seus resultados. Então assim, já tem exemplos clássicos e claros que já são erros nossos, já são coisas que não vão trazer o bem. Então começa por aí. Logo em seguida, tem também as nossas práticas bioenergéticas que ao longo do tempo, se a pessoa tem realmente uma conduta que tenha muita paciência e persistência, logo aquela realidade vai começar a trazer, vai vir à tona para ela. Então ela vai começar a detalhar quais são as condutas que ela precisa melhorar. Ok, Carlos, muito bem. Estamos conversando com o professor Carlos Copel, do IIPC Florianópolis, sobre ética e cosmoética. Agora teremos um breve intervalo e, na sequência, continuaremos aprofundando esse assunto. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Tem a LBV e lá falaram que lá vão te ajudar. Daí onde eu vim aqui, falaram que a gestão inteirinha vão te ensinar e também como grupo de mães também vão te ensinar como lidar com uma criança. Para ser mãe, para ser o que eu sou hoje, eu precisava bastante ajuda. E eu agradeço muito elas e todos que apoiaram, todos que ajudaram aqui na LBV também. Hoje eu sou uma mãe bem feliz. Oi, vou ensinar agora para vocês um exercício para as pessoas que ficam muito tempo sentadas numa cadeira no escritório ou dirigindo, enfim, que acabam tendo muito encurtamento na região posterior da perna. Abrace suas pernas, inspire 3 vezes pelo nariz, solte pela boca, até sentir sua coluna toda alongada, as orelhas longe dos 2 ombros, coluna bem fixa no chão. Pegue um elástico, uma toalha ou uma faixa, coloque no pé direito, tentando alongar ao máximo o joelho. O ângulo que você deixar a perna vai determinar a intensidade do alongamento na região posterior. Permaneça nessa posição uns 30 segundos a 1 minuto. Troque. Novamente, de 30 segundos a 1 minuto, sempre respirando profundamente, mantendo os ombros longe das orelhas. Novamente, os 2 pés, de 30 segundos a 1 minuto. Essa região é muito encurtada pelas posições das cadeiras onde a pessoa passa muitas horas durante o dia. Flexione, voltando para a posição inicial. Obrigada e fiquem atentos para a próxima dica. Apoio Academia Evolução. Avenida Hercílio Luz, 1209, Centro. E TV Floripa. Uma alimentação pobre em fibras
com altos teores de gorduras e altos níveis calóricos, como hambúrguer, batata frita, bacon, etc., está relacionada a um maior risco para o câncer do cólon e do reto. Possivelmente porque sem a ingestão de fibras, o ritmo intestinal desacelera, favorecendo uma exposição mais demorada da mucosa aos agentes cancerígenos encontrados no conteúdo intestinal. Em relação a cânceres de mama e próstata, a ingestão de gordura pode alterar os níveis de hormônio no sangue, aumentando o risco da doença. Há vários estudos que sugerem a associação de dieta rica em gordura, principalmente a saturada, com maior risco de se desenvolver esses tipos de câncer em regiões desenvolvidas, principalmente em países do Ocidente, onde o consumo de alimentos ricos em gordura é muito alto. Cuide-se, viva melhor! Na verdade, o perdão é um mundo todo comprometido. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, estamos retornando ao programa Floripa em Foco, hoje com a presença do professor Carlos Copel, do IIPC Florianópolis. Lembrando que você pode nos assistir ao vivo pelo canal 4 da NET, ou também no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. O tema de hoje é sobre ética e cosmoética. O professor Carlos nos explicou a diferença entre esses dois termos, né? E, dando sequência, professor, sobre a pessoa ser ética consigo mesma, cosmoética consigo mesma, né? Se ela é assistencial com os outros e não tanto consigo, a gente pode dizer que ela está sendo cosmoética de fato? Então, a assistência, como a gente traz ela na conscienciologia, ela tem que ser uma assistência completa, vamos dizer assim. Ela tem que assistir, a pessoa tem que assistir a si mesma, primeiramente, né? E depois passar a assistir o grupo. Então, assim, como é que eu faço uma autoassistência, né? Tem que lembrar sempre do Pensene. Esse termo é de estudo, né? Tem que sempre estar tentando trazer uma melhor pensenidade, uma ortopensenidade, como a gente chama. Então, assim, tenta lembrar daqueles pensamentos que você fica repetindo, e de uma maneira que você não consegue ultrapassar o pensamento e fica sempre repetindo. Só que, como é que eu chamo, Eliane, me ajuda? É aquele pensamento que fica repetindo. Monoideísmo? Monoideísmo, mimetismo, né? Fica sempre uma repetição de pensamento e é um pensamento que você traz o mal para as pessoas, você não consegue resolver aquela situação e você fica repetindo e fica remoendo na tua cabeça. Só por isso daí você já vê que há um atraso, né, na sua evolução, porque afinal você fica parado sempre numa situação que você não consegue resolver. Então, começa por aí. Vê como é que está o teu pensene, os teus pensamentos nesse momento e tenta solucionar aquele problema. Às vezes não é muito difícil de solucionar esse tipo de problema. Você pode, inclusive, estar fazendo essa assistência para você mesmo, ultrapassando esses pensamentos e fazendo reconciliações com outra pessoa. Muitas vezes esses pensamentos que você está tendo é em relação a algum problema que você teve com uma outra pessoa. Então, você, assim, um pedido de desculpa, uma conversa, tentar uma reconciliação qualquer com uma pessoa, isso já traz uma ajuda para a pessoa. Agora, assim, a gente está falando de conscienciologia. Um dos pilares da conscienciologia é o universalismo, tá? É autopesquisa e universalismo. Então você começa com autopesquisa, sempre tentando melhorar os seus pensamentos, sentimentos e energias, e depois passa para o seu grupo, né? Através do universalismo. Então você vai ser universalista com as pessoas. Tentar sempre fugir, tentar fazer menos a tarefa da consolação, mais tarefa do esclarecimento.
As duas são necessárias, tá? Mas assim, conforme você vai tentando fazer a tarefa do esclarecimento, você vai tendo que se qualificar. Então, olha só como a assistência pode ser, assistência com os outros pode ser assistência com você mesmo. Porque afinal, aquela ideia que você está repetindo sempre, e você não consegue sair dela, um monoideísmo, e você está sempre tentando, está pensionizando contra uma outra pessoa, talvez. Por si só, você sair do seu umbigão, que a gente chama, do seu ego, e pensar na outra pessoa de uma forma assistencial, já faz você qualificar um pouquinho a tua pensanidade. Então, começa por aí, né? E você trouxe 2 livros para a gente, né? Um é relacionado a autoassistência, ser cosmoético consigo, e o outro a ser cosmoético na sociedade, né? Não só isso, mas também esses aspectos. Poderia falar um pouco? Posso falar. Lembra assim, né, Eliane, como eu falei no início, não é trivial a gente começar a pensar cosmoeticamente, mas é assim como se fosse uma obrigação nossa, entende? Para a gente melhorar realmente esse planeta como um todo. Então, assim, ó, você pode ver que eu trouxe um livro chamado Conscienciograma, que ele é um estudo aprofundado sobre a própria consciência. Então você pega o livro, você vai encontrar 2.000 perguntas sobre você mesmo. Então, pensando em responder essas perguntas de uma maneira sincera, você já vai ter consigo mesmo um inventário da sua consciência. São perguntas do tipo assim, ó, para te deixar mesmo em reflexão. Reflexão. Então você reflete sobre o que você faria em determinada situação. Você faz isso que é mal para a sociedade e para você mesmo, ou você faz desse tipo que é mais cosmoético? Entende? Você vai sempre fazendo esse contraponto. Então são 2.000 perguntas para você se auto-entender, se auto-pesquisar e evoluir. O outro livro, Eliane, eu trouxe aqui, que é a Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Ele fala bastante aprofundadamente sobre a anticosmoética. Como é que você percebe que você está envolto em anticosmoética, em práticas anticosmoéticas, suas e do seu grupo para consigo, né? E como é que você faz para auxiliar você mesmo a ultrapassar esse tipo de conduta e auxiliar outras pessoas? Porque pensa bem, se você não tem cosmoética com você, não tem ética, não tem cosmoética com ninguém, no fundo é porque você quer manipular alguém. Então imagina só como esse tipo de livro aqui pode trazer um esclarecimento para si mesmo e que você possa ajudar as outras pessoas, né, de uma maneira assistencial e cosmoética, né? E esses 2 livros são da editora Editares, que é da Conscienciologia, né? Isso, exatamente. Você encontra no site www.editares.com. E também no IPC Florianópolis. E no IPC Florianópolis, que é onde a gente estuda, a gente tem aulas, cursos, né? Tem palestras gratuitas toda sexta-feira a partir das 19h30, né? Carlo, e a respeito do que você falou sobre pensanidade, pensamento, sentimento, energia, sobre código de conduta, como se comportar, né, ter uma conduta mais saudável na sociedade, consigo, com os outros, tem um conceito na Conscienciologia que é o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, né? Poderia falar sobre esse tema? Posso, vem ao encontro do que a gente vinha falando já no primeiro bloco, que é você fazer um inventário, né? Você estar sempre atento à sua pensanidade diária, no dia a dia. Esse livro aqui, o Conscienciograma, esse livro Profilaxia, ele já vai trazendo um esclarecimento sobre você mesmo. Agora, o CPC é aquele código, é uma folha de papel, um caderno que você começa a anotar alguns itens do que você acha que é mais cosmoético consigo mesmo e com outras pessoas. E ele é mutável. Então você está sempre, você pega alguns itens que você acha que você deve tratar com mais atenção e escreve, deixa plausível, deixa didático para você ali, esclarecedor para você mesmo, como é que você trata determinado item, né? Então, assim, toda vez que você se deparar com aquele item em uma inter-relação pessoal ou uma relação consigo mesmo, você olha assim, não, mas espera aí, o código de cosmoética não é bem assim. Eu não faço isso sempre. Essa não é a minha pensanidade padrão. Como é que eu faço, então, para chegar na pensanidade padrão, que é essa que eu desejo, o ideal que você quer? Então, o Código Pessoal de Cosmoética é isso. É um inventário, é uma lista de itens onde você pode
observar o tempo inteirinho como é que anda a sua pensanidade. E sempre, claro, para melhor, né? E à medida que a pessoa supera alguns itens, ela pode incluir outros para aprimorar seu código pessoal, é isso? Isso mesmo. Ele sempre é crescente e sempre é... Assim, até eu daria uma dica assim, de começar... Eu sei que eu estou falando aqui começar por si mesmo, né? Mas o código pessoal de cosmética, para você ter uma ideia mais melhor do que é o código pessoal de cosmética, vê como é que funciona, como é que você funciona nos seus grupos. Né? E assim, ó, como é que são as pessoas em relação a você. Pergunta para as pessoas o que elas acham de você. Entende? Para você ter esse feedback das pessoas, talvez fique mais claro para algumas pessoas. Então, tem aquela pessoa que é mais reflexiva, que prefere um autoestudo, uma pesquisa de si mesmo. Mas tem aquelas pessoas que talvez necessitem de uma opinião dos outros. Agora, assim, não é trivial você receber um feedback negativo. Então, assim, a pensanidade ela tem que estar de acordo, tem que estar coerente para você receber um feedback negativo também, que muitas vezes é negativo, né? E é bom lembrar que a cosmoética é um conceito bem prático, não é só teórico, né? Não, é totalmente prático, né? O que você vai escrever ali, na verdade, é teórico, são listas, mas serve unicamente e exclusivamente para você não esquecer o que você pensou. O resto, ó, é suor, é arregaçar as mangas e sair aplicando a cosmética em todos os sentidos da sua vida. Ok. Carlos, a gente está chegando no tempo agora do programa e gostaria de saber se rapidamente você poderia falar sobre o IPC, os cursos, palestras, o que está acontecendo lá essa semana? Sim. O IPC, então, ele é o nosso instituto de autopesquisa, né? E a gente funciona ali na Avenida Rio Branco, número 354, na sala 810, oitavo andar. A gente tem palestras gratuitas toda sexta-feira. Atualmente, a gente está ministrando os cursos chamados CPC, que não é o Código Pessoal de Cosmética, é o curso de Projeciologia e Conscienciologia, onde a pessoa aprofunda cada vez mais, através das aulas, a sua própria vivência, como é que ela funciona e as suas reciclagens, né, conscienciais. E também está acontecendo o CIP, né, nesse momento, que é o curso integrado de Projeciologia, onde a pessoa estuda aprofundadamente a projeção da consciência, que é uma ferramenta poderosa, valiosíssima de autopesquisa, porque a pessoa vai ver de frente como é que ela funciona emocionalmente, seus sentimentos e emoções. E assim, a gente está preparando alguns cursos agora para serem ministrados e a gente vai oferecer também aulas experimentais. Então, a pessoa interessada que está nos assistindo pode ligar para 3224-3446 para saber melhor, né? A partir das 19 horas. Ok, Carlos, muito obrigada. Obrigada agradeço. por ter vindo aqui, pelas informações tão valiosas que você trouxe. Muito bom. Ok? E agradeço também a você que nos acompanha toda semana e quero ainda lembrar que a palestra dessa semana no IPC vai ser sobre inteligência evolutiva na sexta-feira às 19h30 e na semana que vem tem uma palestra na Livraria Catarinense sobre o livro Hiperatividade Eficaz da professora Graça Razera. E vai ser ministrado pela professora do IPC Florianópolis, a Anísia Royer. Vai ser na Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar, mas na semana que vem eu vou reforçar esse convite. Agradeço então e até a próxima quarta-feira. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.